Nesse Rio Bom Dia de 2025, 27 de junho, data de nascimento de João Guimarães Rosa, eu venho trazer aqui minha contribuição na leitura do Grande Sertão Veredas, destacando um aspecto pouco sublinhado nessa obra, que é a presença das listas. Eu já falei sobre isso em outros momentos, mas eu estou reforçando essa questão, porque a lista ela aparece em inúmeras narrativas antigas, as narrativas mais, vamos dizer assim, primeiras, primitivas. Né? A gente vai encontrar lista tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. A gente vai encontrar lista na Ilíada, na Odisseia, no Mahabharata e em outras obras consideradas sagradas, tá? De várias, inúmeras culturas. A presença da lista é um indício de que aquela narrativa era feita para uma plateia ouvinte, que acompanhava atentamente os elementos que compunham aquela narrativa. E a lista ajudava nesse processo de entendimento de quem estava ouvindo, e não necessariamente lendo o texto. Tá? Então, se vocês vão lá em Marcos, não, desculpa, em Mateus, vocês vão encontrar logo no início de Mateus, no Evangelho, é, a genealogia de Jesus, né? Então, de Abraão até Jesus, uma linhagem de homens que vão compor ali essa genealogia, de Abraão a Jesus. Então, é uma lista. Tá bom? No Grande Sertão Veredas, que não deixa de ser uma narrativa oral, na medida em que o Riobaldo, que é o personagem central, narra para o interlocutor é, a sua história. Ele narra oralmente, embora a gente saiba que o romance ele é escrito. Né? Então, tem essa marca da oralidade. No romance, então, aparecem várias listas. Só para ter um entendimento, essas listas, elas não são listas de palavras soltas. Em nenhum momento desses livros, dessas narrativas antigas, se fazia listas aleatórias, listas soltas, palavras soltas, sem conexões, ou o uso de termos extremamente abstratos, uma lista de objetos abstratos, ou de coisas abstratas. Não. As listas sempre elas são é uma característica dessas narrativas antigas, elas são listas situacionais. São listas, ou queira de objetos, de animais, de personagens, de navios, né, etc. São listas situacionais. Tá? Então, eu quero trazer aqui 3 exemplos de listas que aparecem no Grande Sertão Veredas. A primeira lista que nós vamos ver logo no próximo do início do romance, nesta edição aqui, a 22ª edição da Companhia das Letras, na páginas 19 a 20, nós vamos ver a lista dos chefes, que é a primeira lista que aparece, uma lista breve. Depois vamos ter a lista de jagunços, sobre chefia, vamos ter lista de coronéis, tá bom? Então, eu vou começar aqui lendo esse trecho que vai falar da lista dos chefes, dos chefes dos bandos de jagunço. Viver é muito perigoso. Querer o bem com demais força, de incerto jeito, pode já estar sendo se querendo o mal por principiar. Esses homens, todos puxavam o mundo para si, para o consertar, consertado. Mas cada um só vê e entende as coisas de um seu modo. Montante, o mais supro, o mais sério, foi Medeiro Vaz, que um homem antigo, seu Joãozinho Bem-Bem, o mais bravo de todos, ninguém nunca pôde decifrar como ele por dentro consistia. Joca Ramiro, grande homem príncipe, era político. Zé Bebelo quis ser político,
Mas teve e não teve sorte, raposa que demorou. Sou Candelário se endiabrou por pensar que estava com doença má. Então passos eram pelo preço de amigos. Só por via deles, de suas mesmas amizades, foi que de tão alto se ajagunçou. Homem de bem, estouvado, justiça. Ricardão, mesmo, queria era ser rico em paz. Para isso, guerreava. Só o Hermógenes foi que nasceu formado e o urutu branco. Ah, não me fale. Ah, esse tristonho levado que foi, que era um pobre menino do destino. Pronei, página 85, as páginas 85 e 86 a gente vai encontrar. Ah, a vida é outra do cidadão do sertão. Política, tudo política e potentes chefes. A pena que aqui já é terra avindada, concorde, roncice de paz. Eu sou homem particular, mas adiante, por aí arriba, ainda fazendeiro graúdo, se reina mandador, todos donos de agregados valentes, turmas de cabras do trabuco e na carabina escopetada. Domingos Touro, no Alambiques, Major Urbano, na Macassá, os Silva Salles, no Crondeúba, no Valval, Dona Próspera Blasiana, Dona Adelaide, no Campo Redondo, Simão Avelino, na Barra da Vaca, Mozart Vieira, no São João do Canastrão, o Coronel Camuncim, nos Arcanjos, comarca de Rio Pardo, e tantos e tantos. É, mais adiante, na página 231, nós vamos encontrar uma lista um pouco maior, que é uma lista parcial dos jagunços, que essa lista vai aparecendo inúmeras vezes ao longo do romance, né? Para lembrar a gente quem são esses sujeitos todos que compõem essa narrativa extensa. Olha, gente, o romance Grande Sertão Veredas tem 500 e tantas páginas, isso vai variando de acordo com as edições. Quer dizer, é um livro consideravelmente volumoso, e ele tem, nas contagens feitas, 347 personagens nominados, porque também tem os que não são nominados, tá certo? Então, listas tem demais. Então, eu vou ler aqui uma lista, que é a lista de jagunços que estão acompanhando agora, junto com Riobaldo e Diadorim, o bando, capitaneado por Zé Bebelo, que agora retorna de Goiás, se juntando ao resto do bando para cumprir a vingança pela morte por traição de Joca Ramiro. Então, o Zé Bebelo capitaneia esse grupo e o Riobaldo faz uma pequena lista daqueles que são mais próximos dele. Aí o senhor via os companheiros, um por um, trazidos em beira do café. Assim também, porque se aguentava aquilo, era por causa da boa camaradagem e dessa movimentação sempre. Com todos, quase todos, eu bem combinava. Não tive questões. Gente certa. E no entre esses que eram, o senhor me ouça bem. Zé Bebelo, nosso chefe, indo à frente, e que não sediava folga nem cansaço. O Reinaldo, que era de Adorim. Sabendo deste, o senhor sabe, minha vida. O Alaripe, que era de ferro e de ouro, e de carne e osso, e de minha melhor estimação. Marcelino Pampa, segundo e chefe, cumpridor de tudo, o senhor e senhor de muito respeito. João Conclis, que com Cesfredo porfiava, assoviando, imitado de toda qualidade de pássaros. Este nunca se esquecia de nada. O Quipes, sujeito ligeiro, capaz de abrir num dia suas 15 léguas, cavalos que haja. Joaquim Beiju, rastreador, e de todos esses sertões dos Gerais, sabente. O Tipote, que achava os lugares d'água,
feito boi geralista, ou buriti em broto de semente. O Suzarte, outro rastreador, feito cão-cachorro ensinado, boa pessoa. O Queque, que sempre tinha saudade de sua rocinha antiga. Desejo dele era tornar a ter um pedacinho de terra plantadeira. O maribondo, faquista, perigoso nos repentes, quando bebia um tanto demais. O acauã, um roxo esquipático, só de se olhar para ele se via o vulto da guerra. O mão de lixa, porreteiro, nunca largava um bom cacete que nas mãos dele era a pior arma. Freitas Macho, grão mongolense, contava o senhor qualquer patranha que prouvesse, e assim descrevia. O senhor acabava acreditando que fosse verdade. O Conceiço guardava numa sacola todo o retrato de mulher que ia achando, até recortado de folhinha ou de jornal. José Gervásio, caçador muito bom. José Gitirana, filho de um lugar que se chamava a Capelinha do Chumbo. Esse sempre dizia que eu era muito parecido com um tio dele, Timóteo, chamado. O Preto Mangaba, da Cachoeira do Choro, dizia-se que entendia de toda a mandraca. João Vaqueiro, amigo em tanto, o senhor já sabe. O Coscorão, que tinha sido carreiro de muito ofício, mas constante, que era canhoto. O Jacaré, cozinheiro nosso, Cavalcante, competente sujeito, só que muito soberbo, se ofendia com qualquer brincadeira ou palavra. O Feliciano, caolho. O Marruás, homem desmarcado de forçoso, capaz de segurar as duas pernas de um poldro. Guima, que ganhava em todo jogo de baralho, era do sertão de Abaeté. Jiribibe, quase menino, filho de todos no afetual paternal. E por aí segue essa lista por uma página a mais, uma lista imensa, que tem outras, né? Listas de mais jagunços e listas de cidades. Que é um formato muito usado nessas narrativas. Então, eu quis trazer apenas essa. Um abraço a todas as pessoas e vamos curtir esse Rio Baldia, que é um momento grandioso para todos aqueles que são amantes e estudiosos de sua obra.